Queridos irmãos, é com muita alegria que nesse dia sábado, dedicado à Virgem Maria, queremos proclamar que com a palavra de Deus o nosso coração vai viver e reviver. E a palavra de Deus é esse fogo ardente que vai dar vida nova ao nosso coração e vai fazer-nos pulsar de um novo amor, de uma nova misericórdia. Feliz por esse tempo de fundação dessa Casa da Divina Misericórdia, feliz também de todas as notícias que recebemos das casas espalhadas pelos nossos 4 continentes, mas também feliz porque dia de sábado e domingo são dias em que as nossas casas se abrem também para acolher inúmeros grupos de retiro com tantas espiritualidades que vêm justamente para beber da fonte. Então, grande graça de podermos também receber carismas em nossas casas que vêm se retirar, que vêm beber de uma experiência mais profunda com a palavra de Deus, com a liturgia. É tempo de graça, um tempo de retiro. Hoje o número 250, doar-se. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Deus é um dom total, Ele se doa a si mesmo desde a criação do mundo, na sua paixão de amor, e isto é até a Eucaristia. Criados à imagem e semelhança de Deus, fomos feitos para nos doarmos, mas só podemos dar aquilo que recebemos. É o ato da nossa vontade de amar que acompanha o dom da graça sempre oferecido, quer seja para abandonar-se, abandonar os nossos direitos e prerrogativas, para dar um perdão, quer seja para nos doar no trabalho, teremos sempre que decidir doar algo de nós mesmos. Amar é tudo dar e se dar a si mesmo. Buscar muitas vezes ter razão é o contrário da entrega, do abandono, da renúncia de si mesmo e ao dom de si. É um sinal de orgulho, enquanto que o dom de si é um sinal de humildade. É o amor, ele é prestativo. 1 Coríntios 3, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se enche de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Abandonando as nossas próprias ideias, podemos pensar que honramos a humildade, mas não corremos o risco de ferir a verdade no caso de termos razão. Contudo, podemos sempre honrar a verdade num segundo momento, apresentando então pacificamente as nossas objeções. É preferível deixar passar na frente a humildade do que estar seguros da verdade, deixar passar as nossas paixões que nos ultrapassaram, defendendo-as mais do que a verdade que carregamos. O Senhor quer exercitar a nossa vontade para nos dar uma santa indiferença, nos dobrando à sua santa vontade e soberania. Somos tantas vezes condicionais, queremos nos doar, mas o nosso amor próprio reclama condições de sucesso. Ora, o Senhor quer encontrar em nós almas gratuitas e disponíveis no dom delas mesmas, quer seja no sucesso, como nas coisas que nos parecem insignificantes e mesmo negativas. Façamos tudo para a maior glória de Deus. Doemos-nos para fazer a obra de Deus e não para fazer obras para Deus, pois há mais felicidade em dar do que em receber. Um primeiro discernimento para quem deseja entrar na comunidade consiste em verificar se a pessoa é doada em 2 lugares, no louvor cotidiano e no serviço aos irmãos. Depois de ter recebido a visita do anjo na Anunciação, a Virgem Maria pôs-se logo a caminho para ir ao encontro da sua prima Isabel. Uma das marcas do Espírito Santo em Pentecostes é nos propulsar no dom de nós mesmos e no serviço para que os nossos irmãos e irmãs, cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento, pois Deus ama aquele que dá com alegria. O dom de si é fonte de alegria e o fechamento sobre si, ao contrário, é fonte de tristeza. Disse que é maior felicidade dar do que receber, e é verdade. Mas quando Jesus quer reservar para si a doçura de dar, não seja delicado recusar. Deixemos-nos tomar e dar tudo o que quiser. A perfeição consiste em fazer a sua vontade, nos ensina Santa Teresinha do Menino Jesus. Trabalhemos juntos para a salvação das almas e não teremos senão um único dia desta vida para salvar. E assim damos provas ao Senhor do nosso amor. Naquilo que é amado não há sofrimento, nem cálculo, nem estado de almas. Viver de amor é dar-se sem medidas,
sem reclamar salário sobre esta terra. Sem contar, eu estou bem convencida do que quando se ama, não se calcula. Não recusaremos a dor do trabalho se formos motivados pelo amor, pois, como sabem, aquele que ama não se cansa e todo trabalho é duro para aqueles que não amam. Se a ganância ajuda os gananciosos a suportar tanta dor, será que o amor não fará o mesmo por nós? Santo Agostinho que nos pergunta. Bonito esse número de doar-se e doar a sua vida até o fim. Doar dando tudo que somos e tudo que temos, pois de verdade há mais alegria em dar do que em receber. E somos chamados a doar não fazendo obras para Deus, mas fazendo a obra de Deus. É muito importante esse discernimento para que não entremos num ativismo fazendo, mas não, entremos num discernimento real. Qual é a obra que Deus hoje, no dia de hoje, me pede para dar, para realizar? Amar é tudo dar e se dar a si mesmo, é essa grande lição de Santa Teresinha. E nós somos chamados a viver uma vida de doação, de oblação, de entrega, para doarmos tudo a nosso Senhor. 2 critérios para saber se você é chamado à comunidade Sementes do Verbo: ser doado no louvor e doado no serviço dos irmãos. Ora et labora, essa divisa tão bonita dos nossos irmãos beneditinos, que a comunidade Sementes do Verbo fez sua. Ora, o louvor, a oração, a meditação, a celebração dos sacramentos, et labora, trabalha, constrói a igreja. E São Francisco de Assis escutou do próprio Deus esse apelo: vai, Francisco, e reconstrói a minha igreja. Também nós sejamos dignos de nos doarmos para reconstruirmos a igreja de Nosso Senhor. Hoje a primeira leitura, Jeremias 26, os sacerdotes e os profetas disseram então aos príncipes e a todo o povo: este homem merece a morte porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. E Jeremias disse a todos os príncipes e a todo o povo: o Senhor enviou-me a profetizar a esta casa e a esta cidade todas as palavras que ouviste, mas agora melhorai os vossos caminhos e os vossos atos e escutai o apelo do Senhor, vosso Deus, e o Senhor se arrependerá do mal que anunciou contra vós. Quanto a mim, eis-me em vossas mãos. Fazei de mim o que vos parece bom e justo a vossos olhos. Sabei, porém, que se me matardes, é sangue inocente que colocareis sobre vós, sobre esta cidade e seus habitantes. Pois, na verdade, o Senhor me enviou a vós para anunciar-vos todas estas palavras. Os príncipes e todo o povo as disseram então aos sacerdotes e aos profetas: este homem não merece a morte, pois ele nos falou em nome do Senhor nosso Deus. Jeremias, contudo, foi protegido por Acai, filho de Safã, de modo que não foi entregue nas mãos do povo para ser morto. Bonito perceber que quando somos enviados para profetizar, para anunciar a palavra do Senhor, que somos enviados para estar nas mãos de Deus e ser conduzidos segundo o seu desígnio, somos também protegidos no combate espiritual. É normal que ao anunciarmos a tempo e a contratempo haja um combate espiritual que se instale, mas é também normal que o Senhor nos proteja e nos guarde e que nos ponha nas suas mãos para sermos protegidos de todo o mal. Salmo 68, tira-me da lama para que eu não me afunde e que fique liberto dos que me odeiam e do mais fundo das águas. Que a correnteza das águas não me arraste, não me engula o lodo profundo e o poço não feche sua boca sobre mim. Quanto a mim, pobre e ferido, que tua salvação, ó Deus, me proteja. Louvarei com um cântico o nome de Deus e o engrandecerei com a ação de graças. Os pobres veem e se alegram, vós que buscais a Deus, que o vosso coração viva, porque o Senhor ouve os indigentes e nunca rejeita os cativos. Que bonito percebermos que somos chamados a ser retirados da lama da opressão, da lama das angústias, da lama daqueles que querem o nosso mal, mas ao contrário, fazermos a experiência que mesmo feridos, somos salvos pela mão do Senhor. Mesmo feridos, podemos nos alegrar porque buscamos a face de Deus
e somos chamados a viver nessa proteção do Senhor. Mateus 14 é o evangelho que hoje somos convidados a meditar e a viver. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, veio a conhecer a fama de Jesus e disse aos seus servidores: certamente se trata de João Batista. Ele foi ressuscitado dos mortos e é por isso que os poderes operam através deles. Herodes, com efeito, havia mandado prender João e o mandara prender, acorrentar e lançar no cárcere por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: não te é permitido tê-la por mulher. Queria matá-lo, mas tinha medo da multidão, porque esta o considerava um profeta. Ora, por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou ali e agradou a Herodes. Por essa razão, prometeu sob juramento dar-lhe qualquer coisa que pedisse. Ela, instruída por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu, entretanto, e por causa do seu juramento e dos convivas presentes, ordenou que lhe dessem e mandou decapitar João no cárcere. A cabeça foi trazida num prato e entregue à moça que a levou à sua mãe. Vieram então os discípulos de João, pegaram o seu corpo e o sepultaram, e em seguida foram anunciar o ocorrido a Jesus. Chamados a viver a palavra de Deus, devemos ter muito cuidado, porque somos chamados a não decapitar, a não cortar a cabeça dos profetas, mas ao contrário, a proteger e a escutar a sua voz para que possamos nos converter, possamos fazer essa guerra não aos outros, mas a nós mesmos, que precisamos de conversão. João Batista foi esse arauto que queria salvar essa mulher e esse rei que vivia um adultério. Ele quis profetizar a palavra do Senhor e foi decapitado e foi de verdade sacrificado por alguém que não quis se converter. Vivendo a palavra até o fim, João Batista se tornou um dos maiores profetas que não teve medo de anunciar a palavra de Deus, mesmo em momentos e em situações difíceis que poderiam lhe custar a sua própria vida. Hoje celebramos também um santo, São Pedro Crisólogo, que nasceu na Itália no ano de 380 e aproveitou a sua vida gastando-a totalmente pelo Evangelho, a ponto de ser reconhecido como doutor da Igreja. Seus pais cristãos, foi educado na fé, foi ordenado diácono e depois se destacou muito pelo dom da pregação. Crisólogo quer dizer o homem da palavra de ouro, e é bonito perceber que justamente Pedro, diante da morte do bispo de Ravenna, foi escolhido para substituí-lo, e nesse tempo ele vivia num convento onde queria se oferecer como vítima no silêncio, mas os planos do Senhor fizeram dele um grande bispo. No ano de 433, tornou-se o primeiro bispo ocidental a ocupar essa diocese e foi consagrado pessoalmente pelo Papa Sisto III. Foi um grande pastor, zeloso, prudente, usou o dom da pregação como instrumento do Espírito Santo para a conversão dos pagãos e para viver a própria fé. E por isso mesmo venceu a heresia do monofisismo, que afirmava que Jesus tinha apenas uma só natureza e justamente não a dupla natureza humana e divina, como ele mesmo nos revelou. Então, um homem que tinha o pecado no coração, Pedro lutou com as armas da oração, do jejum e da mortificação para transmitir a palavra como esse grande tesouro, e ele entra na glória celeste no ano de 450. Peçamos a São Pedro Crisólogo essa graça de termos palavras de ouro, palavras que edificam, palavras que não são palavras de morte como Herodes e Herodíades, mas palavras que dão a luz às almas, palavras que podem dar a vida às almas. Uma palavra de São João Crisólogo que diz assim: nasce Cristo a fim de que por seu nascimento tornar íntegra a nossa natureza.
Ele aceita a infância, sujeita-se a ser nutrido, ele cresce e passa pelos anos para renovar a idade una, perfeita e eterna, que ele mesmo fizera. Ele traz em si um homem, de modo que nunca mais possa cair, a fim de que, fazendo-se terreno, ele possa fazer com que o homem se torne celeste. São Pedro Quisrogo, ora por nós.